Olá, tudo bem? Eu me chamo Cristina Dias e hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu devocional com você. Eu convido você a mergulhar profundamente na palavra que nós vamos refletir no dia de hoje, dia 14/5/2025. Caso você goste e queira, comente aqui embaixo que eu vou passar para você todas as referências bíblicas para que você também venha mergulhar na palavra, não fique somente nesse devocional. É ela que te sustenta, é ela que é a verdade, o caminho e a vida. A referência bíblica que eu vou usar hoje está em Gênesis, capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Lá em Gênesis 1, ele nos apresenta a criação. E logo no início Deus faz brilhar a luz sobre o caos. Essa luz primordial não era apenas física, mas uma representação da ordem, da vida e da presença divina. Quando chegamos lá no Novo Testamento, vemos que Jesus é chamado de a luz do mundo, lá em João 8,12, confirmando que ele é a revelação perfeita da luz que começou em Gênesis. Lá em João 1, do 1 ao 5, também faz essa ligação direta, mostrando que a palavra estava com Deus desde o princípio e que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa conexão entre o início da criação e a vinda de Jesus Cristo reforça a nossa reflexão. Sem a luz de Deus, vivemos em estado de caos e escuridão. E quando escolhemos nos afastar de Jesus, permitimos que a escuridão volte a tomar o espaço na nossa vida. Precisamos ter a consciência que os princípios que guiam nossa fé foram construídos sobre a palavra de Deus. Eles são a base das nossas crenças, valores e direção para nossas vidas. Quando começamos a abandonar esses princípios, negligenciando a prática da palavra, as trevas automaticamente se manifestam. O afastamento da luz é também o afastamento de Jesus dos nossos caminhos. Lá em 1 João 1,7 diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Agora eu vou te fazer um convite a refletir sobre o perigo da indiferença espiritual. A ausência de luz não é apenas um estado, mas uma consequência das escolhas diárias. Quando deixamos de praticar os ensinamentos de Deus, a escuridão ganha espaço e a nossa caminhada perde clareza necessária. Lá em Efésios 5,8 diz o seguinte: outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Aqui está o chamado. Permanecer na luz exige decisão e constância. A boa notícia é que a luz nunca deixa de brilhar. Ela está sempre acessível àqueles que escolhem voltar para Cristo. Lá em Salmos 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu fiz um texto aqui, que é um texto de reflexão. Eu vou te convidar também a fazer essa reflexão comigo. O título do texto é A Luz e a Consciência Espiritual. A jornada de fé exige mais do que conhecimento. Ele pede consciência. Ao longo do tempo, os princípios que sustentam a nossa crença e dão direção à nossa vida vão sendo moldados pela palavra, que nos ensina sobre verdade, justiça e propósito. Mas há um perigo sutil e real.
Quando deixamos de praticá-los, não apenas nos afastamos da luz, mas permitimos que as trevas ocupem espaço. Nem sempre percebemos de imediato o momento em que começamos a nos distanciar. Pequenos descuidos, decisões aparentemente inofensivas, uma rotina que nos priva da comunhão e da busca pela verdade. Tudo isso pode nos levar a abandonar valores que um dia foram inquestionáveis. E quando nos afastamos, a luz que nos guiava começa a parecer distante. A ausência da luz não acontece de um instante para o outro. Ela se manifesta gradualmente, conforme negligenciamos o que um dia nos sustentava. Quando deixamos de viver conforme princípios da fé, deixamos de refletir aquilo que fomos chamados para ser. A escuridão se instala não porque a luz deixa de existir, mas porque escolhemos caminhar longe dela. Por isso, precisamos despertar. Ter consciência espiritual é entender que cada escolha nos aproxima ou nos afasta da essência da nossa fé. É decidir, todos os dias, permanecer naquilo que nos mantém firme e rejeitando os que nos conduz à escuridão. A luz nunca se apaga. Ela está sempre disponível para escolher buscá-la. A decisão de voltar, de retornar aos caminhos que fortalecem a fé, é nossa. Quanto mais caminhamos em direção à luz, mais claramente enxergamos nosso propósito, nossa identidade e a verdade que nos sustenta. Livre-arbítrio e a responsabilidade da escolha. Deus nos concedeu um presente poderoso, o livre-arbítrio. A capacidade de escolher nosso caminho, de decidir entre luz e as trevas, entre permanecer firmes nos princípios da fé ou nos afastarmos. Mas com essa liberdade vem também a responsabilidade. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. Muitas vezes acreditamos que pequenos desvios não farão diferença, que podemos abrir concessões sem comprometer nossa fé. Mas é justamente nesses momentos que precisamos estar atentos. A escuridão, ela não invade de forma abrupta. Ela se instala aos poucos, através de decisões diárias que parecem inofensivas, mas que nos conduzem para longe da presença de Deus. Quando escolhemos ignorar princípios que foram construídos sobre a palavra, deixamos de viver conforme a vontade do Senhor. Inevitavelmente começamos a sentir a distância entre nós e a luz. A fé não é apenas um sentimento, mas um compromisso. Um compromisso que exige escolhas conscientes e constantes. O livre-arbítrio não nos isenta das consequências. Cada decisão molda nosso caminho e define o quanto estamos dispostos a permanecer firmes naquilo que já acreditamos. Escolher a luz significa escolher permanecer na verdade, mesmo quando o mundo oferece caminhos fáceis. Significa renunciar ao que nos afasta e abraçar aquilo que nos fortalece. É por isso que precisamos ter consciência de nossa jornada. O afastamento de Deus não acontece em um instante, mas sim através de uma série de pequenas escolhas que, quando acumuladas, nos deixam longe do propósito original. Mas a graça de Deus nos permite retornar. O caminho de volta à luz está sempre acessível para aqueles que escolhem buscar sua presença. A decisão de permanecer na luz ou caminhar para longe dela está nas nossas mãos. Que possamos sempre escolher o que fortalece a nossa fé e nos mantém próximos a Deus. Bom, eu espero que você tenha gostado desse devocional, que você reflita hoje sobre essa palavra,
que você venha fazer escolhas que te levem para a luz, para os caminhos do Senhor. E se porventura, por algum motivo, você foi pelo caminho errado, fez escolhas erradas, a luz ela ainda existe, ela nunca deixou de existir. É só você deixá-la brilhar cada vez mais na sua vida, nos seus caminhos.